Bom, eu queria trazer mais um trecho que a gente resgatou do voto da ministra Carmen Lúcia para a análise aqui da bancada do Sem Filtro. Eu vivo muito preocupada, eu diria quase aterrorizada, com a questão da censura nos últimos tempos, e estou dizendo no Brasil. Censuram-se livros, censuram-se publicações que são feitas dizendo respeito, por exemplo, a ganhos de servidores públicos, que têm que ser públicos por determinação legal. Quem não publica é que está se omitindo. Faz-se censura de espetáculos artísticos, isto é censura inconstitucional, vedada, se for por ordem judicial, pior ainda. Portanto, a censura no Brasil é uma questão que não acabou quando acabou a ditadura. Continua prevalecendo e o tempo todo precisamos ficar atentos para não se restabelecer nenhuma forma de censura, nem prévia nem nenhuma, até porque a Constituição fala que não é permitida a censura, não diz que é só a prévia. E por isso mesmo é que este tema, então, ainda toma uma importância, um relevo maior. O ministro Dias Toffoli, quando em seu voto falava... Traduzam essa para a audiência, que não dá para entender. Qual foi o voto dela, então? Eu preciso, porque essa frase desmente o voto dela. E quem está censurando? Bipolar. Pô. É mais um caso clínico. Ela falou de espetáculos artísticos, obras artísticas. Não foi o voto dela em relação ao documentário da Brasil Paralelo? Foi ela que disse até segunda-feira? Ué, então eu não entendi. A Carmen Lúcia de hoje não fala com a Carmen Lúcia de ontem. Entra naquela vírgula, entre vírgulas. Alguns até por ordem judicial. Exatamente. Mas é isso. Assim não dá. A Carmen Lúcia, ela mudou, a personalidade dela mudou. Cala a boca, já morreu. Aí você começa a fazer um discurso contrário. Quem muda de ideia nessa idade e adota a ideia oposta, você tem 13 explicações agora. Ou é chantagem, ou é dinheiro, não é o caso dela, não. Ou você pirou, tá? Por algum motivo. Então você deve consultar o psiquiatra mais próximo. Aí tua cabecinha não está bem. Não está bem. Carmen Lúcia não está bem. O Silvio lembra de um voto da ministra Carmen Lúcia. Eu vou pedir até o Silvio para retomar. Paula, me permita. Sim, claro. Só porque o Silvio sempre faz essa menção. Não é a Carmen Lúcia do censura até segunda-feira e tampouco a Carmen Lúcia que adveio depois desse tempo. A Carmen Lúcia que conhecemos é essa que o Silvio menciona sempre no voto da Lava Jato, Silvio, não me lembro agora. O do Mensalão. O voto mais célebre dela é o voto do Mensalão, da Ação Penal 470, que é um voto, inclusive, balizador. Foi elogiado pelo Celso de Mello, na época que era o decano da corte, que fala um aviso aos navegantes que não passarão, as águas turvas não passarão por este tribunal diante de juízes e juízas do país. É um voto longo, cheio de frases de efeito, mas um voto que foi balizador para o crime de Caixa 2, quando ela diz o crime de Caixa 2 não é pouca coisa, e ali a corrupção fica clara dentro da Ação Penal 470, do julgamento do Mensalão. A Carmen Lúcia parece ter mudado muito, concordo com o Augusto, e também alguém para citar o Dias Toffoli no seu próprio voto também é um sinal de que pode não estar bem, né? Foi isso que ela fez agora. Eu vou repetir um fato aqui, vou tentar encurtar a história aí, porque eu já contei. Num seminário promovido pela Jovem Pan, eu fui encarregado até de convidar a Carmen Lúcia e o Moro para participar. Eles toparam e a Carmen Lúcia seria a primeira a falar, o Moro o último. Ou o contrário, uma coisa dessas. Então seria difícil, como havia outros painéis no meio, os dois queriam se encontrar e estava difícil. O Moro já estava saindo para ir embora quando ele cruza com a ministra Carmen Lúcia chegando. Ela presidia o Supremo e na época estava se discutindo aquela história de muda-se a lei e não vale mais aquilo de começar a cumprir a pena depois da condenação em segunda instância, que valia para o Lula. O Moro falou, disse a ela, olha, estou preocupado com essa votação. Eu ouvi. E ela responde assim, pode contar comigo. Eu
não aprovo isso. Ele falou, mas eu não estou preocupado com a senhora, estou preocupado com outros. Quero Gilmar, o maior cabo eleitoral da mudança. E ela falou, sim, mas eu não ponho em votação. E não pôs. Ela era assim. Agora, também tenho testemunhas aí para confirmar isso aí. O Gilmar Mendes diz para quem quiser ouvir que ele cooptou a Carmen Lúcia. É isso.